Bom dia a todos, né? Bom dia aí. Dizer que é uma honra imensa estar dividindo aí essa aula com o professor Robson, certo? Um excelente profissional, certo? E a gente propôs aí esse tema, certo? Que é um tema que eu estava iniciando no 8º ano, que na verdade era sobre dispersão da população, né? Como a população mundial, certo? Ela começou a se dispersar para os continentes, né? Estudos dizem que a população ela se origina, né? Teve o ser humano teve suas origens ali na África, né? E de lá começou a sua dispersão populacional, começou a migrar para os outros continentes, né? Ásia, Europa, as Américas. Aí, veja só que a questão da migração, ela já vem lá dos primeiros homens, né? Os primeiros homens, no início lá, eles já faziam esse fenômeno, eles já migravam, certo? Migravam de um lugar para outro, de uma região para outra, naquele tempo com o intuito de buscar terras férteis, né? Água, onde é que o lugar que tem mais água, o lugar onde eu posso ter mais abundância de alimentos. Então, a questão migratória, certo? Inicialmente tem origem daí, começa dali, e daí começou a migrar, certo? Começou a migrar para o mundo. Os seres humanos começaram a viajar o mundo todo, certo? Passados os anos, passados os séculos aí, a questão migratória, certo? A imigração, ela mudou as suas características, né? A gente tem vários motivos, vários pontos que leva um ser humano, uma pessoa, uma população migrar de um lugar para outro. Vocês, certo? Sabem dizer o que levaria uma pessoa a migrar de um lugar para o outro, uma população se deslocar de um país para o outro. Alguém tem Poderia noção? ser uma guerra, não? Quando houver guerra, racismo, essas coisas, proibição. Eu acho que a dificuldade do país, se tipo, o país estiver passando por crise financeira, econômica, essas coisas, aí o pessoal sai de lá, entendeu? Tipo, esse ano, muita gente que saiu de lá, esse ano não, ano passado. Eu não sei se teve esse ano, né? Mas ano passado teve muita gente vindo da Venezuela pra cá por causa da doença, de dificuldade, coisa econômica. Então eles vêm por questão econômica mesmo, saúde. Por questões econômicas, saúde, né, recursos financeiros. Veja, da Venezuela por causa de coisa de saúde. Muito mesmo. Vai no cheio de venezuelano. Exatamente. Vocês foram perfeitos aí nas colocações de vocês, certo? Existem vários motivos que levam uma pessoa a migrar, certo? Questão de emprego. E de verdade, quem tem muita gente na família que não tem emprego no país, sai, foge de lá. Alguns nem chegam aqui vivo, né? Mas tentam sair de lá. Várias questões, né? Que levam a pessoa a migrar. Mas a gente tem nessas questões aí que vocês citaram, né? Econômica, guerra, tem uns diferenciais que a gente vai... Fatores naturais, ações... fatores naturais como eventos catastróficos, como um furacão, terremoto, certo? Uma população que vive em uma área perto de vulcões ativos, certo? Todos esses fatores levam uma pessoa a migrar, certo? Só que aí a gente tem umas diferenças. Um exemplo, eu estou aqui, moro aqui no Brasil, certo? Recebo uma proposta, uma oportunidade de trabalhar lá em Portugal, ganhando em euro, 5, 10 mil euros aí por mês. Aí eu aceito a proposta e vou-se embora, vou morar lá em Portugal, certo? Eu sou um imigrante, eu saí daqui do Brasil para viver em Portugal por conta própria. Eu quis sair do Brasil, eu quis ir para Portugal, viver lá, né? O motivo que me levou foi o econômico, o financeiro, certo? E eu fui porque eu quis, por vontade própria, certo? Mas aquela pessoa que deixa o seu país, né? Por questões de catástrofe, ou por questões de guerra, certo? Um exemplo aí bem conhecido, a guerra civil na Síria. Lá na Síria,
milhares de pessoas, milhares de habitantes sírios deixam o seu país, certo? E vão para outro. Agora, eles deixaram a Síria, deixaram o país deles, porque eles quiseram. Eles quiseram sair de lá? Não. Eles foram obrigados, certo? Eles foram obrigados a deixar aquela localidade por conta da guerra. Então, esse fenômeno migratório, certo, que leva uma pessoa a deixar o seu país por questões de guerra, por questões de perseguição política, por questões de catástrofe, certo? Eles recebem aí o nome de refugiados, certo? Os refugiados, que atualmente, certo, é a questão dos refugiados no mundo é uma questão muito, muito séria, certo? Milhares de pessoas deixam o seu país, certo? Agora, deixam porque são obrigados a deixar, certo? Se você fica lá e tem uma grande chance de morrer por uma bomba, uma explosão aí, então você está correndo risco de vida. Então, a partir do momento que você corre risco de vida, certo? Você é obrigado a deixar aquele lugar, você recebe aí a nomenclatura de refugiado, certo? A questão dos refugiados é bem dinâmica, certo? E o imigrante que vai por conta própria, ele é o imigrante, certo? Ele foi por questões econômicas. Eu quero ir para tentar uma oportunidade melhor, certo? Então, a gente traz aí alguns dados, certo? De questões imigratórias, certo? Não sei se vocês dão para observar aí, mas nessa tabela, certo? A gente traz uma classificação aí dos 36 países onde existem mais imigrantes, né? Os imigrantes, aqueles que saem, né? Que saem do seu país, e os emigrantes, é quando chega, certo? A diferença aí, imigrantes e emigrantes. E imigrantes com I é a chegada, né? A chegada de emigrantes. A primeira tabela é de quem sai. Essas são a lista aí de 36 países que as pessoas, certo, deixam aí sua origem. Os venezuelanos, 2018, 2019, até agora, 2020, certo? Teve uma saída em massa da sua população. A população da Venezuela foi abandonando o país, certo? Por quê? Porque lá na Venezuela se instaurou lá uma crise econômica, uma crise política, certo? O presidente lá, Maduro, foi eleito aí de uma forma não tão clara, então os opositores começam a questionar, né, se aquela presidência é válida, e começa pressão americana em cima da Venezuela. Venezuela, Maduro, você está errado, isso não é assim. A democracia não funciona desse jeito, e aí gerou vários conflitos, certo? Políticos. Desses conflitos políticos, atingiu em massa a economia venezuelana. Dizem que ele está errado, né? Outros dizem que não, outros dizem que tudo que está acontecendo, algumas teorias da conspiração aí, diz que tudo que está acontecendo na Venezuela é porque os Estados Unidos estão de olho no petróleo venezuelano, porque a Venezuela, ela tem a maior reserva de petróleo do mundo, certo? A maior reserva de petróleo do mundo está lá. Então, alguns aí, né? Olha, toda essa crise que está ocorrendo lá na Venezuela, né? Tem aí a intervenção americana, certo? E toda essa questão que ocorreu lá, certo? A crise política que gerou a crise econômica,
levou a população, certo, sair em massa do seu país, deixando seu país, e muitos deles vieram para onde? Para o Brasil, né? Estão aqui no Brasil, inclusive aqui na Paraíba, em Campina Grande, tem muitos. Vez ou outra, se você passar aí no centro da cidade, dar uma volta ali pelo centro, nos sinais mais movimentados, você encontra um venezuelano lá, com a faixa, com um cartaz. A gente sai do macro lá e traz para a nossa realidade, certo? Campina Grande hoje, ela tem imigrantes, né, venezuelanos que deixaram, certo? Muitos deles foram obrigados, né? Foram obrigados a deixar o seu país para tentar uma vida melhor aqui, certo? Só que esses aí, a gente pode chamar eles de refugiados, certo? Porque eles vieram por questões econômicas, por estarem passando fome nessa cidade lá no seu país, mas por conta da crise política que foi instalada lá, certo? Se a Venezuela tivesse uma estabilidade financeira, tivesse gerando emprego e renda, essa população não viria para cá, não teria migrado para o Brasil, né? Então, quando você deixa o seu país, né, como eu falei anteriormente, por questões de vida ou morte, você é um refugiado, certo? O mundo hoje tem cerca de 272 milhões de imigrantes internacionais. Segundo aí, estimativas, né, do relatório de migração global 2020, que foi divulgado aí no ano 2020, pela Organização Internacional de Imigrações, OMI, certo? 2/3 dessas pessoas são consideradas migrantes de mão de obra. Migrantes de mão de obra. Ou seja, a maioria, certo, dessas pessoas que migram, que deixam o seu país, certo, em busca de oportunidades fora, certo? Ou eles são obrigados a sair do seu lugar, certo? Sair da sua... Eu já vi relatos, certo? Já li artigos onde médicos, certo? Médicos, engenheiros sírios deixaram, né, sua terra porque foram obrigados, certo? Refugiados que foram obrigados a deixar o seu país para trabalhar de auxiliar de serviços gerais, trabalhar de limpeza, certo? Médicos, certo? Engenheiros. Lá eles tinham suas profissões, estudaram, né? E aqui viram, no Brasil ou em outros países, viram o quê? A mão de obra. Vão trabalhar em fábricas, em indústrias, certo? E não lá na sua formação. Então, isso é um triste dado, uma triste realidade aí que a OMI traz, certo? Em 2019, a Europa e a Ásia receberam aí cada um cerca de 82 milhões, certo? De 82 a 84 milhões de imigrantes internacionais, certo? Esse aí é o relatório que foi publicado no ano 2000, certo? Os imigrantes internacionais, olha a diferença. No primeiro relatório, lá que foi citado pela OMI, lá no ano 2000, os imigrantes internacionais representavam 2,8% da população global. 2,8%, certo? Chega aí a 150 milhões. Já agora, certo, esse índice aumentou aí para 3,5%, ou seja, um aumento aí de 122 milhões, certo? 122 milhões de pessoas a mais que estão fazendo ou estão participando desse fenômeno que é a imigração, certo? Seja a imigração voluntária, eu quero ir, eu quero buscar uma oportunidade melhor, certo? Agora tem outro detalhe, certo? A migração, os imigrantes, certo? Sejam aqueles que querem sair, deixar seu país, certo? Em busca de oportunidades melhores, ou não, certo? Existe aqueles imigrantes internos. O que é um imigrante interno? O que seria um imigrante interno? Certo? É aquele que migra dentro do seu próprio país. Ou seja, eu estou aqui no Brasil, estou aqui na Paraíba e vou lá para
o Rio de Janeiro, certo? Não saí do Brasil, continuei no Brasil. E isso é uma migração interna, certo? Da mesma forma que existe a migração interna, certo? Existem os deslocados internos, que são aqueles refugiados, aqueles onde os países estão em guerra, estão lá sofrendo com guerra civil ou guerra contra países. Eles não têm condições ou não procuram ajuda para sair para fora do seu país e se deslocam para outros estados, outras regiões menos perigosas, certo? Esses são os deslocados internos. Os refugiados internos, certo? A gente, voltando ao passado aí, aqui no Brasil, certo? Era muito comum lá na década de 50, 1950, certo? Governo Getúlio Vargas, essa migração interna, certo? Milhares de nordestinos deixaram aí o seu estado, certo? Para migrar, certo? Principalmente para onde? Para São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Para a região ali sudeste. E esse fenômeno que ocorreu, certo? Lá, essa migração em massa dos nordestinos para a região sudeste, ela é conhecida, ela é chamada de quê? De êxodo rural, certo? Esse tema aí, êxodo rural, um assunto antigo do sétimo ano, que simplesmente levou aí uma grande massa, uma grande população do Nordeste a migrar para onde? Para a região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de quê? De oportunidades. Esse é um fenômeno tão comum que ocorreu, que a grande maioria aqui, certo? Se não for a maioria, mas a boa parte, tem um parente que deixou sua terra, certo? Aqui e mora lá no Rio de Janeiro. Quem aqui tem algum parente que é da Paraíba, que deixou a Paraíba para ir para o Rio de Janeiro, São Paulo, trabalhar? Alguém tem algum parente? O meu pai, ele com 14 anos, ele saiu daqui e foi morar lá no Rio de Janeiro. Aí lá ele conheceu a minha mãe, montou a família e a gente voltou para cá 2 anos atrás. Dois movimentos importantes, que o que eu falei inicialmente, que é aquele quando os nordestinos aí deixaram sua terra, deixaram o Nordeste para migrar, certo? Lá para o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, em busca de oportunidades. E o outro fenômeno, que é a migração de retorno. Nos anos, principalmente agora, nos anos 2019, 2018, 2020, muitos imigrantes estão voltando, né? Muitos imigrantes que saíram do Nordeste lá para a região Sudeste estão deixando o Sudeste e estão voltando para o Nordeste. Então, hoje, esse fenômeno está ao contrário. Mas lá em 1950, 60, 70, esse fenômeno do nordestino ir para a região Sudeste é muito, muito comum, certo? Quase todo mundo conhece um parente que deixou aqui a terra, deixou nossa região em busca de oportunidades lá fora. Então veja como a questão migratória é, certo? Ela vai do refugiado, né? Da questão de vida, de morte, de preocupação mundial, certo? A nossa terra, certo? O nordestino que deixa o Nordeste em busca de oportunidades, às vezes não consegue, chega lá, não é o que ele esperava e sofre bastante, certo? Então, aí tem as imagens da questão dos venezuelanos. Olha só o limite lá na fronteira, Brasil e Venezuela. Olha o tanto de venezuelanos a pé, certo? Vindo a pé para atravessar a fronteira para o Brasil, certo? Então a questão lá foi muito, muito séria, certo? Eu trouxe aqui também alguns dados, certo? Projeção do número de imigrantes venezuelanos, né, no Brasil. Eu trouxe os venezuelanos porque é a nossa realidade, né? A gente vê hoje no dia a dia, vê aqui em Campina Grande, eles circulando aí pelas nossas ruas, certo? Muitos desses venezuelanos que estão aí circulando pelas ruas de Campina Grande estão passando necessidade, certo? Não tem
emprego, não tem renda, já está difícil para o brasileiro, né, que dirá para quem vem de fora, né? Então, por isso que a gente vê muito essa questão aí deles na rua, nos sinais pedindo, porque a situação não está fácil, né? Então, trouxe esses dados aí para vocês, certo? Fonte do IBGE, que estima aí que em 3 anos, certo? 30,2 mil deram entrada no país. Isso, os imigrantes que deram 30 mil imigrantes que deram entrada no país legalmente, né? Fora aqueles que atravessam a fronteira, que se dispersam aí pelo país sem ser ilegal, né? Sem ser lá, sem ser registrado pela Polícia Federal, mas eles vêm no escuro, eles vêm na calada da noite, sem que aqueles ilegais, né? Que vêm sem ser registrados. Esse fenômeno, né, de imigrantes ilegais, né, que vêm da Venezuela para o Brasil, os brasileiros fazem muito isso, mas para onde? Para os Estados Unidos, né? O brasileiro vai muito para os Estados Unidos e muitos desses brasileiros vão de forma ilegal, certo? Vão de forma ilegal através daqueles coiotes, atravessando os desertos, o México, aquele novo murão lá que Trump construiu, né? Muitos deles morrem no caminho, perdem as suas vidas aí, certo? Nessas travessias, né? Então, imigração e refúgio no Brasil. 2012 e 2018, certo? Os imigrantes ou refugiados que vinham de fora, certo? Em primeiro lugar eram os haitianos, certo? Os haitianos eram aqueles mais que vinham para o Brasil, certo? São o país de fora que mais trazia imigrantes, que mais traziam pessoas para o Brasil, certo? Por questões de catástrofes naturais que acontecem muito lá, né? Por questões de fome, de guerra civil, de vários e vários pontos. O Haiti, onde o Brasil já participou lá de uma ação de paz, né, lá no Haiti, era o país que mais trazia imigrantes para cá. Os haitianos primeiro, bolivianos segundos, a Venezuela era o terceiro, Colômbia quarto, Argentina quinto. Isso 2012 a 2018. Já em 2018, o quadro mudou, né? Por conta de tudo que a gente já falou sobre a Venezuela, né? Sobre as questões políticas e econômicas, a grande crise econômica e política que a Venezuela está passando ainda, ela ainda está nesse processo de crise, certo? Passou a ser o primeiro, veja, 39%. Primeiro lugar, e a Venezuela são, por isso que a gente, antes de 2018, 2012, 2015 para cá, raramente você encontrava um imigrante, alguém que veio de fora, certo? Seja um refugiado que veio obrigado, ele tinha que vir ou morria, ou aquele imigrante que veio por conta própria. Raramente você encontrava um aqui na cidade, né? A gente trazendo para o nosso dia a dia, para o cotidiano de Campina Grande. Raramente você via um. Era coisa, né, esporádica, assim. Agora não. Agora é mais fácil. Você pode ir ali que você encontra. Passa ali no Instituto Cegos, ali, lá no centro, você vai ver, certo? Imigrantes venezuelanos. Subiu o ranking aí, foi para o primeiro lugar. Haitiano caiu para o segundo, Colômbia e Bolívia continuam aí nas suas posições, terceiro e quarto lugares, certo? Esse aí foi um resumo, certo? Um resumo aí geral, um apanhado geral das questões dos imigrantes, certo? Tanto aqueles imigrantes que buscam oportunidades por conta própria. Eu vou sair daqui porque eu quero melhorar de vida, eu recebi uma boa oportunidade, vou embora, certo? Vou morar lá, vou. Pronto, outra coisa também que em aulas passadas confundia muita gente, a questão se eu vou
certo? Se eu saio do Brasil, vou lá para Portugal, passo um mês, uma semana, 15 dias, não é imigração, certo? Isso aí é turismo. Estou lá fazendo uma viagem, visita. A imigração, o imigrante, ele vai para viver, certo? Vai para viver, morar naquele país. Aí é o imigrante, para a gente não confundir, né? Uma viagem que você passa um mês, 15 dias, não se torna aí uma imigração, certo? Passa a palavra agora para o nobre companheiro Robson, né? O professor Robson aí, para ele vai dar uma finalizada aí com a sua musicalidade, com sua arte, né? Que Valeu, aí professor. tem de sobra. E interessante que o professor Tiago, expondo e trazendo essa exposição desse tema, e ele falou algo muito interessante, porque imigrantes com E, imigrantes com I, imigrantes. Então, o migrantes com M, quando você sai de uma cidade para outra, de um estado para outro, dentro do país. Emigrantes, quando você sai do seu país de origem e vai para outro. E imigrantes, dentro daquela proposta de quem sai de fora e chega em outra terra estranha. Então, isso é muito interessante, isso aí, essa explanação. E vocês sabem que com tudo isso que o professor Tiago falou, existe o marco do sofrimento. Porque se você, por exemplo, a mídia apresenta muito aquelas transações, como ele falou agora, o coiote, os caras saem por dentro do deserto do México para entrar dentro dos Estados Unidos. Muitos morrem nessa trajetória. Aqueles que saem da África, do continente africano, pelo mar, para fugir das guerras e fugir da fome, muitos morrem por isso. O Oriente Médio, que está em guerra constante, quantos e quantos não estão... existe um programa na National Geographic, que é Aeroporto, e esse programa Aeroporto é a Polícia Federal aqui no Brasil, ali em Garanhuns, ou em Guarulhos, é o que tem mais movimento, é um dos dois, ou Garanhuns ou Guarulhos. E tanto imigrante que é barrado na chegada, fugindo, querendo passar a fronteira aqui, entrar dentro do Brasil para ter uma vida melhor. Esses venezuelanos, por a gente citando agora os venezuelanos que estão aqui em Campina Grande, se voltando à nossa região, por mais pena que nós íamos estar possível da situação, mas eles já saíram correndo de lá, porque a situação não está muito pior. E eles já saíram correndo para lá, e a cidade tem que desenvolver projetos para ver o que pode fazer com essas pessoas. Existe uma cidade a capital chamada Roraima, Acre, Boa Vista, Roraima, Rondônia, ali tem tanto venezuelano e haitiano morando dentro das matas, morando ao redor dessas cidades, nas praças. E a cidade, além de estar passando por essa calamidade da pandemia, aquela região norte, ainda tem que enfrentar essa situação de pessoas que estão morando nas praças, porque elas estão fugindo de lugares muito pior. Há 3 anos atrás, a ONU, o Exército Brasileiro esteve no Haiti na operação pela ONU, porque a cidade estava numa situação de catástrofe. Mas, dentro do ambiente artístico, eu estava falando com o professor Tiago, a gente fica até um pouco constrangido em querer pegar um ponto positivo em tudo isso aí, mas o nosso país em si, ele, a partir do século XX, contando de 1901, século XX, até 2000, a partir desse período aí, foi o período em que o Brasil teve mais refugiados, até hoje, mas foi o ápice do sistema do refugiado e das fugas das pessoas de outros países, outros continentes para o Brasil, porque foi o período da Primeira Guerra Mundial, período da Segunda Guerra Mundial, foi o período de outras pandemias que houveram, que não tínhamos o conhecimento e as informações que temos hoje, mas houveram outras pandemias na época, e muitos fugiram para cá. Por exemplo, o nosso país hoje ele é dividido por essas regiões, e se você perceber, são regiões características
e tomaram essas características de acordo com a imigração. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Florianópolis é colonizado por italianos, alemães. Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial, todas essas pessoas que vieram da Alemanha e da Itália vieram para essa região, uma região fria, e lá eles construíram essa cultura e essa colonização lá. Muitos árabes vieram para o Nordeste. Princesa Isabel mesmo, aqui, que é uma região do nosso Nordeste, sertão da Paraíba, ela é típica característica desenvolvida pelos árabes. Inclusive, quem tiver o nome Oliveira, Oliveira é uma árvore que ela é residente daquela região do Oriente Médio. Então, esse sobrenome Oliveira é tipicamente dessa região do Oriente Médio. Então, os árabes, eles vieram para o Brasil. Eles vieram para essa região, porque é uma região quente. Então, de cada canto do país existe uma cultura. Eu queria até mostrar isso aqui a vocês, porque existe uma... Olha o quanto o nosso país, culturalmente, ele foi próspero por uma situação, claro, vou repetir, não tão legal, mas, inclusive, foi se colocado o Dia Mundial do Refugiado para tentar trazer uma positividade, com essa situação. Eu costumo dizer que é como que fosse um analgésico para as dores. Né? Foi tanto sofrimento que vamos ver se a gente faz alguma coisa que possa também não falar somente só a parte ruim. Então vamos lá. Por exemplo, a culinária. O país hoje ele é composto por uma culinária muito forte, por conta desses refugiados, né? Por conta dessas pessoas que vieram ganhar vida aqui no Brasil. Saíram da morte, do perigo, onde se vivencia, e vieram ao Brasil e aqui tentaram mudar, porque o Brasil tem essa parte boa. O Brasil, ele é muito mão amiga de verdade e braço forte, como diz a canção, porque nós brasileiros não rejeitamos as pessoas que vêm de fora. Alguns países, como o professor Tiago falou, principalmente os Estados Unidos, eles fizeram um muro gigantesco, né? Para não deixar. E outra coisa, lá nos Estados Unidos, eu conheço pessoas que foram pegos pelo sistema da imigração dos Estados Unidos e voltaram com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Tudo deles ficou lá, não puderam trazer nada. Voltaram sem nada para o Brasil. Lá eles não perdoam. Nós aqui no Brasil temos esse sistema de acolher, tentar legalizar, tentar ajudar. E o país é muito grande, né? O país é muito grande. Então, a culinária, houve um gigantesco acréscimo na nossa culinária. A questão dessas artes de miçangas, de colares, de utilização de materiais que nós chamamos de materiais alternativos. Porque o que eu digo materiais alternativos? São materiais que nós não valorizamos tanto, e esse pessoal, eles fazem algo que nós deveríamos fazer, trabalhar com a criatividade, a imaginação e o desenvolvimento. É meio que o brasileiro está acostumado a querer que as coisas aconteçam de forma fácil e já tudo resolvido. E eles foram trabalhando, eles foram criados, até lá, eles são criados a desenvolver alguma coisa. Aqueles quenianos, por exemplo, quando vêm correr aqui nessas maratonas do São Silvestre, eles produzem o próprio sustento para que eles possam ter recursos para vir correr nas maratonas. Para quando vir ganhar essa maratona, eles pegar aquele dinheiro que eles ganham aqui na maratona, porque só dá a eles mesmos, e eles distribuem com a aldeia deles, porque no Quênia, é um país composto por aldeias. Então, eles distribuem a aldeia deles. Então, é meio que eles produzem lá para ganhar aqui e distribuir. Então, é o meio da troca da sobrevivência. Então, é um processo da criatividade. Outro aqui, isso é um grupo só de refugiados. Cada um aí é de um lugar que vieram de seus lugares, das repúblicas francesas, principalmente, que é países que foram colonizados pela França, né? E na África tem muito. Então, eles vieram para o Brasil e vir com essa bandeira da cultura e do desenvolvimento, da troca do conhecimento.
Outro processo, olha, a dança, né? Eles trouxeram as suas danças, sua movimentação para o Brasil, para o país. A questão da pintura, a questão do formato, do vestir, a questão da mistura das tintas. Eu costumo dizer isso, a teoria das cores, que é a mistura das tintas e mostrando como é que se pode trabalhar isso de forma alternativa. A questão do colorido, da estampa. Então, eles vieram com isso para o país. Hoje nós temos a estampa nos tapetes, nas roupas, a estampa da própria cerâmica, porque eles vieram com isso para o nosso país. Com essa situação tão triste, né, do refugiado, ou até mesmo dessa imigração, mas o país, ele, desde o século XX até hoje, ele tem um crescimento gigantesco. E hoje, sabe qual é o maior crescimento que hoje nós estamos tendo? O crescimento também artístico musical, da linguagem musical, porque nós temos a questão da integradas, essa visualidade das artes integradas, mas da arte musical. Quantos músicos que não são do país estão ganhando espaço aqui no Brasil? Muitos estão ganhando espaço no Brasil. Muitos estão. É o tango. Aí você diz assim, nunca ouvi falar isso. Eu vou citar um exemplo aqui. Marília Mendonça, o último álbum dela foi recheado de ritmos salsa, tango e merengue. Salsa, Cuba, tango, Argentina, merengue, Caribe. Ou seja, ela pegou esses estilos de música e colocou nos últimos álbuns dela. Todo mundo dança, todo mundo canta, e as pessoas estão entendendo a cultura forte que está no nosso país. Quantos e quantos músicos saíram de países da América do Sul que estão numa situação complicada nesse período da pandemia, vieram para o Brasil e estão tentando ganhar o pão de cada dia aqui no Brasil de forma artisticamente falando. Então, dentro desse ambiente da geoarte, com esse tema da imigração, dos refugiados, ele nos traz a questão do conhecimento, da informação, do significado que isto existe, está acontecendo, como também traz a ideia da arte, dessa riqueza que o Brasil está lucrando com isso, com essa riqueza, porque está sendo um processo compartilhado. Porque eles vêm, quando eles chegam no Brasil, eles desenvolvem aqueles que eles mais sabem, que é a sua cultura para o nosso país. E nosso país é um país muito aberto, é muito recíproco em relação a isso aí. O professor Tiago vai apresentar daqui a pouco uma canção que é muito conhecida, chamada Amazing Grace, que era uma canção que foi assim, existia um compositor, era um capitão de um navio, chamado John Newton. Esse capitão desse navio transportava escravos na época da Inglaterra para outros países. E esse transporte de escravo, África para a Inglaterra, África para o Brasil, Brasil para a Inglaterra, esse transporte de escravos, houve um processo, um momento de turbulência nesse transporte de escravos desse navio. E no momento que ele estava nesse transporte, ele pediu a Deus para livrar ele do perigo do mal. Mas a história conta que ele ouviu uma canção, ele ouviu uma melodia, um sussurro desses escravos que estavam dentro desse navio, com essa melodia chamada Amazing Grace. A letra dizendo assim, é maravilhosa graça, e falando do livramento que ele nos deu, e falando dessa situação que ocorreu, que estava cego, porque houve um processo de arrependimento dele. Ele percebeu que o que ele estava fazendo não estava certo. Então, ele também caiu num arrependimento do ato que ele estava fazendo. A partir desse momento, ele deixou de ser esse capitão, esse traficante de escravo, deixou de ser isso e começou agora a ser uma pessoa que pudesse lutar contra essas coisas e fazer o que nós estamos fazendo hoje,
trazer a informação para que possamos ter uma orientação melhor. Então, no ambiente da geografia, no ambiente da arte, nós temos essas informações muito importantes sobre o entendimento e o esclarecimento do que é o refugiado e a imigração, como também entender que nós hoje somos ricos por esse compartilhamento cultural que nós temos dentro do nosso país, Brasil. Então, professor Tiago, eu acho que a minha parte fica por aqui. Eu não sei se o professor tem alguma coisa a falar. Não. As colocações perfeitas, professor Robson. É isso mesmo. Faço das palavras do professor Robson as minhas. E agora vamos para a canção. Preciosa graça de Jesus, pedido-me encontrou. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. Colega Marielle, né? Show de bola. Vamos aí, pessoal. Essa aula aqui de hoje, a gente mais tarde estou editando daqui a pouco e vou colocar no YouTube, porque tanto eu como o professor Tiago, a gente vai poder ficar utilizando essa aula até para botar na plataforma, né? Eu mesmo vou usar essa aula na plataforma. Então, eu agradeço ao professor Tiago por me convidar. Foi o professor Tiago que me deu essa honra de estar participando desse momento aqui com vocês, de um tema tão importante nesse ambiente geográfico, no nosso planeta, nessa questão da arte. Eu costumo dizer que a arte imita a vida e o nosso planeta é a pura arte divina. Então, eu só tenho a agradecer, professor, e agradecer também a galera do 9º ano e 8º ano que participaram tão bem. Certo, eu também, professor Lopes, quero agradecer, certo, aí pela sua parceria. Quando eu falei com você, você prontamente abraçou a causa, abraçou a ideia, né? Muito legal mesmo. Espero termos outras oportunidades aí, outros temas que a gente possa trabalhar junto novamente. Agradecer a turma aí do 9º ano, do 8º, né? Pela participação. Agradecer a Ágata, certo? Que cantou belamente essa canção. Perfeito, gostei muito, certo? E, no mais é isso. Só agradecimentos a todos, certo? Pela oportunidade. Esperamos ter novas oportunidades aí na frente, com novos trabalhos aí, né? Vocês, alunos, se tiverem alguma ideia, alguma sugestão, pode procurar o professor Robson, o professor Tiago. Verdade. Tendo dentro do nosso contexto, do nosso conteúdo, a gente pode abordar aí novos temas e trabalhar aí a questão das geoartes, né, com vocês, certo? Show! Beleza, então, se vocês gostando, eu fico feliz aí.
Também com certeza fica. Por mim, professor, estão liberados aí. Valeu. Tá liberado. Vamos tomar um café de vocês para ir para a próxima aula. Valeu.